Fala galera vascaína, já iniciando o canal, abrindo uma enquete para o torcedor vascaíno bombardear os comentários. É muito importante que você participe dessa pesquisa que eu vou perguntar para vocês, torcedor vascaíno. Eu uso muito a comunidade aqui do canal para fazer perguntas como essa, mas agora eu quero a sua participação nos comentários do nosso vídeo. Você aceita o Vasco ser vendido para os gregos? Use o espaço no nosso comentário e deixa aí a sua opinião, que é muito importante, mas muito mesmo para o nosso canal. Quero ver quantos comentários vai ter aqui e eu vou responder todos os comentários. Então, bora lá bombardear os comentários aqui se você é a favor ou não da venda do futebol do Vasco, beleza? Já começaram aí a comentar? Então vou trazer as notícias do Vascão da Gama de hoje, vamos trazer aí novidades, né? Sobre o Vascão, novidades sobre reforços, contratações que podem estar chegando para reforçar esse elenco horroroso do Vasco para a temporada de 2025, renovação e barca vascaína. Então, fique até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Sem mais enrolação, o primeiro vídeo que eu vou trazer aqui é do Edmundo. Perguntaram ali, ó, pergunta para o Edmundo, craque Edmundo, sobre o suposto interesse, né, dos gregos comprar a SAF vascaína. Vamos ver o que o Edmundo falou a respeito, galera. Isso aqui, Everton Dimas. Ed, boa noite. Peça para o Pedrinho atender o grego. Bom, essa história está pipocando aí, né, desde a semana passada. Eu não falo com o Pedrinho desde o início da semana passada, que a logística do jogo de Fortaleza acho que saiu na quinta-feira e voltou só no domingo. E hoje é justo que ele tivesse um dia sossegado. A gente vai conversar. E se o grego estiver ligando para ele e não estiver atendendo, eu vou puxar a orelha dele. Deixa comigo. Então, o Edmundo aí é a favor da venda do Vasco para os gregos, né? Eu quero saber o comentário da galera, que com certeza já deve estar deixando aí, usando espaço no nosso comentário para deixar sua opinião. O meu gato Bart é contra, né? O gato vascaíno aqui, ó, o Bart, ele é contra a venda do Vasco. Eu também sou contra a venda do Vasco. Galera, vou deixar minha opinião. Vocês vão usar o espaço no nosso comentário e deixar a opinião de vocês, beleza? Porque depois aí que a gente já passou, né, com a 7-1 que teve aí dentro do Vasco, a gente fica com medo, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Eu espero que o Vasco não seja vendido, não seja entregue aí na mão de gregos, né? O cara lá está sendo investigado, foi investigado também, parecido com o Josh Vander. Então, outra aí, né? O torcedor vascaíno não vai aguentar. Agora eu vou trazer aqui Lucas Pedrosa falando sobre a pobreza de gol de Verratti com a camisa do Vasco nos últimos jogos. Galera, bora acompanhar. A culpa é da vítima. A culpa nunca pode ser da vítima, gente. E se tem alguém que é vítima nesse time, é o Verratti. O Verratti é vítima da pobreza do Vasco no quesito criação. Primeiro a gente tem que lembrar que o Vasco perdeu o Adson e o David, que eram companheiros de ataque para o Verratti, que eram muito importantes também nesse fornecimento de bolas para ele, em como o David muitas vezes fazia a parede para o Lucas Piton subir, e o Lucas Piton é o maior assistente do Vasco na temporada para o Verratti, e é o segundo jogador que mais tem participações em gols também. Fora que o Vasco da Gama hoje joga com o Pumita, que tem pouquíssimo entrosamento com o Verratti, hoje joga com o Emerson Rodrigues, que com todo respeito tem muita limitação quando ele tem a bola para poder servir um companheiro, e é um Vasco que é muito pobre de ideias. Então, por que o Vasco está sofrendo, o Verratti está sofrendo com a seca de gols? Porque o Vasco é um time que é muito pobre na criação. O Vasco é um time que não consegue fornecer mais bolas para o seu atacante. Inclusive, se o Verratti é o artilheiro da Copa do Brasil, como se sagrou, 7 gols, e ainda é o jogador do Vasco que tem mais gols dentro do Campeonato Brasileiro, isso é muito mérito dele. Isso só mostra o quanto o Verratti é muito bom. Então a seca de gols não é do Verratti, é a seca de futebol do Vasco da Gama. Como que o Verratti vai conseguir marcar gol, né, tendo do lado dele Emerson Rodrigues, né, esse outro jogador baixolinha que, pelo amor de Deus, não dá nem para falar, né, Jean Menezes, cara, terceiro, quarto, quinto reserva do Vasco, poderia jogar a terceira divisão, jogador horroroso, né? Aí vai lá Puma Rodrigues também no ataque, que agora o Paiva se embocou, o Puma Rodrigues é ponta, então fica difícil. O Verratti, que só tem uma jogada também, né, um jogador limitado, que só sabe ali cabecear, aí fica complicado, né, galera? Mas a falta de gol, com certeza também
né? Os laterais do Vasco, carinho de produção, tanto Paulo Henrique, tanto Lucas Piton, que nem marca, nem chega mais lá na frente. Então, complicado demais aí em relação ao Vasco, né, galera? Agora vamos trazer o Casemiro também detonando aí com o time do Vasco, falando ali sobre o Rafael Paiva. Bora acompanhar comigo, deixando o seu like. Galera, não passa no vídeo sem comentar ou deixar o seu joinha, porque você participa, né? Não adianta nada você assistir e não participar. Daqui a pouco eu vou trazer novidades sobre um treinador que pode estar pintando aí no Vasco e sobre reforço para 2025. Não saia do vídeo. Não é que ele é um técnico ruim. Tô falando agora sem ódio no coração, tá? Porque, porra, impossível. Ele é um técnico inexperiente, porra. Ele se coloca em situações, caralho, que ele se expõe. Por exemplo, quando ele tenta marcar o Botafogo numa linha alta, no tapete, ele tá com o cu apontado pro foguete, porra. Não, ele... Caralho, o que ele pensou que ele ia fazer com o Botafogo, minha gente? Que ele ia encurralar o Botafogo? É uma loucura, porra. É uma loucura. E contra o Fortaleza é a mesma coisa. Ah, pô, que insistência é essa com o Galdames? Ah, que insistência é essa com o Léo? Ah, que insistência é essa com o Cocão? Irmão, o reserva é pior. Então. É pior. O reserva é pior, velho. E quando o reserva entra, tu sente saudade do outro. Quando o outro entra, tu quer se matar. O Jean Menezes, o Suíço, meu irmão. Ai, por que não bota o Suíço? Amigo, se ele não entra, é porque fudeu. Se o Suíço não entra, é porque fudeu o cu do frango, pô. É porque ele é ruim pra caralho. Porque se ele fosse médio... Por exemplo, o Suíço é médio. Pô, então ele é titular absoluto, pô. Tá ligado? Se o Suíço é médio, ele é titular, pô. Assim, se alguém conhecer, porra, quem é esse suíço? Caralho, porra. De onde é quem é o suíço? Não, eu juro que eu queria... Essa é a pergunta, tô falando sério. Quem é esse cara? Caralho, não tem nenhum lance, cara. Quem é o cara? Tô falando sério. Nome? Suíço, Maxime. Quem é ele? Maxime não tava no Campeonato Português, cara. Eu não faço a mínima ideia de quem Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele custou o olho da cara. Porra, meu irmão. Fudeu, porra. Tá ligado? O Jean Menezes é uma sacanagem, esse maluco. É horrível. Eu vou ser bem sincero. A verdade é que o Vasco, ele tem pontos que são incompatíveis com a capacidade do time. Ele tem mais pontos do que o time tem de talento. Na moral mesmo, tô de sacanagem não. Cara, porque tipo assim, cara... É porque o Campeonato Brasileiro, em algumas situações, ele tem times que é difícil de você explicar. O Vasco não corre qualquer risco de rebaixamento. É porque o que mais... Era o que o projeto de 2024 do Vasco apontava, pô. Sabe o que me destrói? Não é que o Vasco fez um milagre na temporada. O Vasco teve dinheiro. Não. O Vasco fez uma janela agora que o Vasco gastou dinheiro. Gastou mal. E trouxe 2, 3 caras horrorosos. O problema foram as escolhas. Porra! E aí, quem contratou esses jogadores? O Zé Colmeia falando, né, que a contratação não passou pelo Pedrinho, não passou pelo Marcelo Santana, passou por quem? Quem que trouxe esses jogadores horrorosos para jogar com a camisa do Vasco? Que teve dinheiro sim para contratar. Trouxe esse Maxime Domingues aí, esse jogador que não entra em campo, o jogador deve ser horrível, horroroso esse jogador suíço. Pelo amor de Deus, gastou mais de 20 milhões. Trouxe Bacholinha, que não tem condição de jogar na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí a gente fica aí, né? O torcedor fica sofrendo. O Vasco ainda consegue chegar numa semifinal de Copa do Brasil por várias passagens no pênalti, né? Porque teve ali milagres para o Vasco chegar na semifinal. Teve a oportunidade na mão de o Vasco estar na final. Não teve porque da incompetência das pessoas que assumiram o Vasco, né? Teve a oportunidade de trazer um zagueiro, né? Que ficaram sondando o zagueiro e não trouxeram o zagueiro, né? Tiveram a oportunidade de trazer um volante de marcação, não trouxe. Tiveram a oportunidade de trazer 2 ponta bom, tá? Não é Emerson Rodrigues, esse Jean Menezes, esse Bacholinha horroroso. Jogador horrível. Então aí fica difícil, né? Fica difícil, o torcedor vascaíno fica com raiva e amanhã vamos ver essa entrevista aí do Pedrinho, o que ele vai falar, né? O que esses repórteres, estou muito aí em cima desses repórteres que vão cobrir essa entrevista coletiva. Não podem fazer perguntinha mansinha para o Pedrinho, não. Tem que pressionar ele, colocar ele na parede, fazer perguntas por que essas contratações e qual vai ser aí o destino do Vasco para 2025. Vamos ver o que vai acontecer nessa tal entrevista coletiva. Agora vamos trazer aqui novidades sobre contratação. Olha aí, ó, Rony Zé Rafael deve deixar o Palmeiras.
Cara, o Rony interessava muito para mim ver jogar no Vasco 2025. O Zé Rafael muito não, né? Mas, cara, nos meios de campo do Vasco, o Zé Rafael cairia até bem, né? Mas para mim o Rony seria uma boa contratação. E você, torcedor vascaíno, o que acha aí do Rony vestir a camisa do Vasco? O Cruzeiro já está de olho nos dois jogadores, tanto nele, tanto no Zé Rafael, né? E qual é o planejamento do Vasco para a temporada 2025? É isso que o torcedor vascaíno fica preocupado, cara. Olha aí, ó. Rony cairia bem pela ponta, jogador rápido, né? Jogador que tem velocidade, né? Muito, mas muito melhor que Emerson Rodrigues e esse Jean Menezes. Pode juntar os dois que não dá uma perna do Rony. Então, olha só, o Rony aí disponível no mercado, né? Vai deixar o Palmeiras e o Vasco poderia entrar aí para disputar o jogador. Vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser o planejamento do Vasco, né? E agora vamos falar ali em relação a treinador. Vasco já analisa aí a opção de técnicos para a temporada de 2025. Vamos ver aqui alguns nomes de técnicos que já estão em pauta, galera. Vou ler aqui essa informação, né? Vamos lá trazer aqui direto a notícia para o torcedor vascaíno. Deixa eu ver aqui se está aparecendo na tela para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, direito aqui para o torcedor ver. Ó, entre os técnicos especulados, Pedro Caixinha, ex-Bragantino e atualmente sem clube. É visto como uma opção para a próxima temporada. Conhecido pelo seu estilo disciplinado, ele tem experiência em competição sul-americana e conhecimento do futebol brasileiro. Outro nome mencionado é de Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo. Traz consigo perfil estratégico e de forte comando tático. Outros nomes cogitados incluem Jair Ventura, que tem passagem por clubes como Santos e Corinthians, estava no Juventude, e Cuca, ex-treinador do Atlético Mineiro. Ambos possuem experiência no cenário brasileiro e são reconhecidos por implementar sistemas defensivos sólidos e trabalhar com jogadores jovens. Então, galera, vamos ver o que vai acontecer. Será que Paiva sai ou não sai do Vasco? Está esperando o ano acabar ali para Pedrinho tomar a decisão. E aí, torcedor vascaíno, o que você acha entre esses nomes que foram mencionados aqui? Qual deles você gostaria de ver como treinador do Vasco? Ou se nenhum deles? Use o espaço no nosso comentário, deixe a sua sincera e humilde opinião. Eu agradeço você que me acompanhou até aqui, já são quase 15 minutos de vídeo. Tenho que muito agradecer a cada um de vocês que acompanha o meu humilde trabalho aqui na plataforma do YouTube. Valeu? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, fique com Deus e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto e aqui é Vasco.